Que a paz do Senhor te alcance e que a palavra que Deus separou para a nossa meditação, ela faça diferença na sua vida. Que você seja renovado, renovada pelo plano de Deus. Deus, Ele, ao orar, quando eu busquei no Senhor, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que eu entregue? Porque, irmãos, essa palavra, ela não vem de mim. Esse canal, ele não é meu. É um plano de Deus para as nossas vidas, para alcançar a sua vida. Você pode estar agora cansado, desanimado, até espiritualmente. E Deus, Ele fez esse canal existir num dos momentos mais difíceis que a humanidade enfrentou, em 2020, que foi a pandemia. Nasceu numa madrugada, o coração de Deus, para que a palavra, Ele queria que todas as manhãs eu entregasse uma palavra que vem dEle. Não tem mérito meu. Eu não tenho estudos profundos de teologia, mas eu já entendi o plano de Deus. E hoje o título é este: o plano de salvação. O plano de salvação. E eu quero começar lendo um versículo muito conhecido que nós encontramos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, que ele diz assim, no capítulo 3, quando o Senhor estava falando com Nicodemos, aquele homem que ele tinha conhecimento da palavra de Deus e ele estava vendo os sinais que Jesus Cristo fazia. E ele, para não ser reconhecido pelos demais sacerdotes, ele foi às escondidas perguntar a ele sobre a salvação. E Jesus respondeu que para o homem ser salvo, precisa nascer de novo. E ele ficou sem entender que o nascer de novo é espiritualmente. E ele disse, então será necessário, como pode um homem voltar para o ventre materno? E ele explica que não é isso, não é disso que ele fala. O nascer de novo é você deixar que o Senhor, Ele decida a sua vida. Onde você deixa de você ser dono do seu querer, porque quando somos donos do nosso querer, a nossa carne só nos chama para a morte eterna. Mas deixar que o Espírito de Deus habite em você, porque o Espírito Santo, ele revela quem é o Pai. Ele revela que nós somos seres espirituais, vivendo apenas uma experiência humana. Ele revela a grandeza do amor de Deus. A grandeza do amor de Deus por nós. O amor que Ele tem por nós. Ele nos fez para vivermos eternamente. O problema é que o pecado, ele traz como consequência a morte. A desobediência do homem leva à morte eterna. Mas olha a solução. Você vai ver em João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquele que estava com ele antes que o mundo existisse,
que estava na glória com o Pai. E ele deu esse filho por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o Filho para pagar o preço dos nossos pecados. Nós, pelo pecado de Adão e Eva, estávamos fadados à morte eterna. E o plano de salvação, o plano de Deus foi o plano de nos salvar. Ele poderia até ter deixado a humanidade ali, eles preferiram o pecado, então abandonasse. Mas ele nos resgatou. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós, ele enviou o próprio Filho. Não só para nos ensinar, mas para pagar o preço dos nossos pecados. Se fez homem. Ele deixou a glória do Pai. Ele deixou o lugar mais maravilhoso, a eternidade com o Pai. Ele abriu mão da sua divindade para se fazer homem, para falar a nossa língua, para falar da verdade, da nossa existência. Por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? Quem nos fez existir? Jesus explica tudo. Jesus, ele veio consumar o que as Escrituras já falavam. O plano de salvação. Ele não desistiu de você e nem de mim. Por isso que você deve sentir alegria, ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu por nós. Ele morreu por nós e ele ressuscitou. E está sentado à direita do Pai. E ele voltará para levar a sua igreja. Nós somos a igreja dele. E a igreja tem que se alegrar. A igreja tem que ter cuidado para não se contaminar. Tem que vigiar. Nós precisamos vigiar. Nós, como igreja do Senhor, precisamos vigiar e orar e clamar e nos animar nele. Ah, eu não estou animado? Então busque a presença dele. Busque a face dele, que você vai ser renovado, renovada espiritualmente. Não caia no sono profundo. O adversário de nossas almas quer que realmente venhamos a dormir. Dormir espiritualmente. Deixar que o mundo nos conduza nessa onda de perdição, nesse espírito de engano, de mentiras. Onde você não sabe nem quem você é. Porque alguém disse que você não sabe quem você é e que você pode ser qualquer coisa. Que história é essa? Você é o que Deus fez você ser. Ele não se engana. Ele que criou você. E quando você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você reconhecer que Jesus morreu por você também, você vai deixar de ser uma mera criatura de Deus e você vai passar a ser chamado Filho de Deus. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. E você vai ter a vida eterna com Ele. Então eu quero que vocês também meditem num versículo que tem em Gálatas. Gálatas 6. No versículo 9, olha o que diz. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido. Então, nós não podemos desfalecer na nossa fé. Nós precisamos sempre buscar o bem, fazer o bem ao nosso próximo. Fugir do pecado, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de você. Então, você precisa lembrar disso, fazer o bem. Ah, mas então eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, eu vou ser salvo. Fulano não é bonzinho, aí ele não vai ser salvo. Não é assim. O critério de salvação está na sua fé, na sua certeza que você está fazendo bem para agradar ao seu Criador. E que você, ao buscá-lo, o amor do Pai nos envolve. Ele passa a fazer morada em nós. E a consequência de termos Deus como Senhor de nossas vidas, a consequência é fazermos o bem. Nós não temos alegria em fazer o mal, quando o Espírito do Senhor habita em nós. Então, não é mérito nosso. Mas nós precisamos crer. E como crer sem conhecer? Volto à mesma tecla. Vamos para a bússola. A palavra de Deus é a bússola que nos leva para a vida eterna. As escrituras sagradas não mentem. Então, as pessoas vivem numa escravidão por falta de conhecimento. Quando não conhece o Pai, você não tem amor a Ele, por que é que você vai ter interesse de ficar com Ele eternamente? Você chega até a acreditar na mentira do diabo, que diz que o inferno não existe. Mas quando você lê as Escrituras, você sabe que você é espírito, vivendo apenas uma experiência humana. E que se você não andar conforme os planos e os mandamentos da lei do seu Criador, você vai perecer. Porque o sangue derramado na cruz é pelos seus pecados arrependidos. E você só vai ter forças de se arrepender quando você conhecê-lo. Agora, uma coisa eu garanto. Quando você conhecer a Deus verdadeiramente, quando você conhecer as Escrituras Sagradas, você não vai ter o menor desejo de pecar. Você vai ter o zelo de andar em santidade. Você vai realmente ter ânimo para não desfalecer. E aqui em Tiago 4, 2 versículos. Mas olhe o que diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Nós devemos andar em santidade. O Senhor nos chama para vivermos em santidade. Aí você que não conhece a palavra, você diz, essa mulher é maluca. Ela está falando em santidade no mundo de hoje? Sim, porque só tem um jeito de você ver a Deus. Se você andar em santidade. Não tem outra fórmula. Não tem outro caminho. Só tem um caminho. E você precisa andar nele. E a porta é larga
Não, é estreita. Tem dificuldades? Tem. Muitos enfrentamentos. Você vai enfrentar uma sociedade corrupta. Uma sociedade que não tem mais amor. Que prefere dedicar todo o seu amor a um animal irracional para não olhar a dor do seu próximo, da imagem e semelhança do Senhor. Um mundo que está de cabeça para baixo. Um mundo que está num caos moral. Não existe mais moralidade. Porque se você respeita os mandamentos da lei de Deus, você é taxado de conservador. Ei, obrigada para quem me chamar de conservadora. Sim, eu quero ter uma vida eterna com o Pai, porque o meu espírito é eterno e eu não quero que ele fique com o meu adversário, com aquele que invejou o próprio Criador. Ele invejou a Deus, ele quis ser Deus. Por isso que ele caiu, porque ele é um anjo caído e ele está enganando você. Ele fica colocando 1000 mentiras. O mundo jaz no maligno. Há muita mentira. Inversão de valores. Hoje, quando você fala a verdade, ela arde nos ouvidos das pessoas que não querem a verdade. Preferem a mentira. E o ataque é em todas as áreas e idades. Eu fico impressionada, porque tem gente que vai caminhando tão bem na verdade e cai na ilusão. Eu vi aqui uma passagem da Bíblia falando sobre como Saul, ele abriu mão da herança dele por causa do momento. Cuidado com o momento. Se o momento hoje, a moda é você andar no pecado, você dizer não para os valores morais, espirituais. É uma loucura. Quando você menos espera, você está na ilusão. Você esquece do seu Criador, que ama você a tal ponto de enviar o seu filho para te salvar. O plano de salvação, ele não pode ser desprezado, irmãos. Ouça a voz do bom pastor. Ele chama as suas ovelhas e elas o seguem. Ai, mas a ovelha está cheia de carrapicho. Caiu na ilusão do mundo, está no pecado. Irmãos, ele morreu pelo seu pecado, pelo que você ainda vai pecar. Mas ele está sempre disposto a estender a mão e te trazer de volta para casa, para o caminho que leva para a vida eterna. Porque só tem um caminho, o outro é abismo, é morte. O único caminho que te leva para a vida eterna é através da cruz do Calvário. Você precisa entender que o Filho do Deus Altíssimo amou você a tal ponto de aceitar a morte de cruz, de derramar até a última gota do seu sangue, até a sua morte, para salvar você, para pagar o preço. Quando ele disse tetelestai, está consumado. Paguei o preço. Agora é só eles me conhecerem, conhecer as Escrituras Sagradas e se entregarem.
E o meu sangue tem o poder de purificá-los de todo e qualquer pecado. Não existe pecadinho, pecado e pecadão. Todo pecado leva para a morte eterna. Mas todo pecado pode ser perdoado quando você verdadeiramente se arrepender. Olhe que boa nova, que boa notícia. Quando os anjos avisaram aqueles homens aos pastores, e os anjos cantando no céu, e os anjos avisando, nasceu. A boa nova é que nasceu o Salvador. E ele veio ao mundo e ele viveu 33 anos. E apesar de ter um corpo igual ao nosso, ele não pecou. Porque tinha que ser um cordeiro santo, puro, imaculado, para pagar o preço do pecado de toda a humanidade, que se arrepender, que vinha se arrepender. Porque não tem essa história de porque Jesus morreu por mim, ele já pagou o preço, agora eu vou pecar até não querer mais porque ele já pagou. Não é assim. Porque não entra no céu aquele que não anda em santidade. Esse não verá a Deus. Todos os dias o pecado bate em nossa porta, mas nós só abrimos a porta se não conhecermos o amor de Deus, porque o amor de Deus nos constrange a não andar em pecado, nos constrange a aborrecer o pecado. Aquilo que parecia tão atraente para você, você sente até nojo. Quando o amor de Deus, você toma posse dele e o Espírito Santo habita em você, é muito fácil você não pecar quando você anda com ele. Agora não me venha com a história de que você não precisa conhecer essa palavra, que você não precisa andar em comunhão, procurar uma igreja que você se identifica e que você vai servir. Você não vai assistir uma peça teatral. Uma pregação é para você participar dela. O louvor não é para você ficar achando que aquelas pessoas que estão louvando são cantores. Você não está assistindo um show. Você tem que participar. Você tem que adorar a Deus. Você tem que ver o seu próximo que está na igreja precisando de você. É isso que Deus quer de nós. Fidelidade, integridade. Plenitude de vida só nele. Esse mundo jaz no maligno. Não se envolva. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O plano de salvação foi para abrir os olhos da humanidade de uma vez por todas e entender que Jesus morreu para nos salvar, mas que nós temos que andar em santidade através dele, do conhecimento dele. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e esta verdade vos libertará. A verdade é que Jesus morreu por você e basta você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e nunca mais voltar a praticá-los. E se um dia você for caindo, você possa pedir socorro a Deus e Ele te levanta na mesma hora para que você não tenha morte eterna. Eu escrevi aqui algumas coisas. Deus salva os pecadores pela sua graça fundamentada. A salvação é fundamentada na graça de Deus. Por que graça? Porque é imerecido, é um favor de Deus de ter enviado seu Filho quando não merecemos, quando éramos inimigos de Deus. E Ele enviou o Filho, foi a graça que foi derramada por nós. Não vamos desprezar a graça,
o sacrifício da cruz, a humilhação da cruz. Temos que passar pela cruz para termos a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Por isso que nós, como igreja do Senhor, devemos, em memória dele, participar da Santa Ceia. Ali refletirmos como estamos diante de Deus. Nos reconciliar com Deus se há algum problema em nós. E recebermos o corpo e o sangue de Cristo. Porque Ele quer que a gente faça em memória dEle. Ele é o pão da vida. Ele é o nosso alimento espiritual. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não tem outro caminho que te leve para a vida eterna, a não ser pela cruz. Pela morte de Jesus, pela sua consciência, conhecendo a verdade que te liberta da mentira do mundo. E a salvação, a morte de cruz de Jesus, quando Jesus morreu por nós, quando Deus entregou o seu Filho por nós, foi a maior declaração de amor que alguém poderia fazer. Foi o que o Pai fez por nós quando enviou o seu Filho. E o amor de Jesus por nós, sabendo de tudo que ia sofrer, mas que a vontade do Pai prevalecesse. O plano perfeito, o plano do Senhor, através da morte de Jesus. E a morte não suportou segurar Jesus. E Jesus venceu a morte por nós. Por isso que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ânimo! E ele disse aqui, a morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi um plano de Deus para nos libertar da sentença que já estava decretada, a nossa morte eterna, por causa do pecado de Adão e Eva. Então Deus, Ele é a fonte única de vida. Não vá por outro caminho. Não procure outro caminho que ele não é verdadeiro. Ele não vai te levar para a vida eterna. Tem que ser através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Porque a morte só existe porque o homem pecou. E Jesus pagou o preço, sem ter nenhum pecado, se fez pecado